tarde, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos a esta casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus envolva todos nós, encarnados e desencarnados. Então, para começar, vamos fazer a leitura da mensagem, que eu vou abrir ao acaso, mas que o acaso não existe. É a mensagem de número 32, Mestre Divina, que nós a lemos na semana passada, não foi? Então, é porque o acaso não existe, então é porque nós precisamos ouvi-la de novo. Vamos lá. Estai, pois, firme. É a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 14. Arrancando-nos ao reduto da delinquência, e arrebatando-nos ao inferno da culpa, a que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor, a Mestre Divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males, e no anjo infatigável que nos ampara vestindo. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos no grande erro, na grade do erro, ou no cárcere do remorso. Ainda modela berço entre chagas atrozes, com que nos restaura os desequilíbrios dos sentimentos, ali traça programas reparadores, entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Agora reúne nos laços de nosso sangue ferrenhos adversários que se digladiavam no ódio, para que se reconciliem por intermédio de permanentes obrigações, segundo os ditames da natureza. Depois constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente. Quanto se desmandaram nos abusos, na avareza, da ambição sem limites, a fim de que retornem ao culto da verdadeira fraternidade. Hoje refaz inteligência transviada nas sombras pelo calvário da idiotia, amanhã recompõe o buril de moléstias ingratas a beleza do espírito que os nossos desregramentos no corpo transformam tantas vezes em fealdade e ruína. Aqui corrige, diante esclarece, além reajusta, mais além aprimora. Incansável na marcha, cria e destrói para reconstruir ante as metas do bem, usando aflição, desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Semelhante gênio invariável e amigo é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. Recordemos, no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos, na jornada de cada dia, quando visitados pela provação que nos impõe suor e lágrima, asserenemos o próprio espírito e, sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade, aceitando a lição. Agora vamos asserenando os nossos corações, os nossos pensamentos, experimentando os sentimentos mais sublimes e nos conectando com a espiritualidade superior. Lembrando a imagem do Mestre Jesus, sempre de braços abertos, ensinando, distribuindo o seu amor, a sua luz,
E assim, meus irmãos, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que esta casa nos oferece, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade do reencontro com os irmãos. E rogamos aos benfeitores, auxilia-nos neste trabalho, nesta lição de hoje e em todas as lições do Mestre, que nós possamos bem compreendê-las e melhor ainda exercitá-las. Fique conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Para dar continuidade ao nosso estudo, ainda estamos no Livro dos Espíritos, primeiro, ainda na questão 402, que a Ana Cristina vai nos ajudar a compreender. E dando sequência, o Denner com o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda também no capítulo 1, no item 8, Aliança da Ciência e a Religião. Boa tarde, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conceda a sua paz, que Ele possa derramar muitas luzes sobre cada um de vocês que está aqui nesse instante e que a espiritualidade benfeitora possa nos auxiliar sempre nessa tarefa de transformação moral tão necessária sempre, Então, nós vamos agora aqui no Livro dos Espíritos dar continuidade ao capítulo 8º, que está tratando da emancipação da alma. Ainda estamos na questão de 402, vamos iniciar o 6º parágrafo, mas antes de nos atermos à questão em si, é interessante, digamos que trazer o que os nossos irmãos já falaram sobre essa questão, para a gente dar continuidade à leitura detida da questão, para a gente poder entender como um todo, não ficar repartido. Nós já tivemos aqui tanto o Francisco, a irmã Joelma, a irmã Fabiana, falando sobre a questão de 402, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono. Mas antes da gente falar, o que a gente tem que entender, o que o Kardec nos traz com relação à questão do sono e os sonhos? Essa profundidade que a gente vai perceber em todas as questões que ele trabalha. E, claro, as respostas dos espíritos nos trazendo um conhecimento muito sério. Essa profundidade também está trazendo aí uma amplitude de conhecimentos. Então, a gente vai perceber não só nessa questão, mas nesse estudo tão lindo do sono e dos sonhos, todo esse a respeito dos sonhos, a respeito do sono. Vai trabalhar, por exemplo, essa transcendência, como que a doutrina espírita ilumina essas questões. E aí a gente vai entender então a questão, O que foi dito dessa liberdade? Como é que a gente julga da liberdade do espírito durante o sono? Então Kardec quer saber como é que a gente vai entender essa liberdade. Então já na própria questão ele coloca, então a gente tem uma liberdade, uma libertação. Como seria essa libertação? Nós sabemos, já foi dito aqui, que essa libertação é parcial. Que durante o sono o nosso corpo vai ao repouso, enquanto que o nosso espírito continua desperto. E aí a gente entendeu também, trabalhando aqui nessa questão, que aí nós vamos dispor de mais faculdades pelo afrouxamento dos laços, nós vamos ter mais facilidade, o espírito se encontra com mais faculdades para compreender o que se passa. Porque o corpo ali está repousando, enquanto o espírito vai, por exemplo, comunicar-se com outros espíritos, conforme nós já vimos, ou também não, pode permanecer ali perto do corpo físico, conforme nossos irmãos já trouxeram aqui. Vamos entender também que nessa comunicação com os outros espíritos também vai depender da nossa vontade de continuar trabalhando em prol da instrução.
porque a gente sabe que a gente pode se comunicar com espíritos que estão, né, com a mesma sintonia que a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então o momento do repouso é importante, a oração é importante, o recolhimento, para a gente poder ter esse entendimento, né, do que vai acontecer naquele momento, que tipo de comunicação, que tipo de diálogo que eu posso estabelecer com esses outros irmãos. Foi dito também que nós vamos, por exemplo, ter lembrança do passado, possivelmente isso pode acontecer. Foi dito que nós podemos ter previsão a esse futuro. A Fabiana trabalhou não necessariamente que a gente vai saber do que vai acontecer no futuro, mas uma espécie do gênero de provas, coisas nesse sentido que a gente vai entender. E também foi dito que o sono libertando parcialmente a alma do corpo, nós vamos nos encontrar nesse processo que seria muito próximo daquilo que é a morte, né? Que é essa libertação, só que é uma libertação parcial. E vamos também ter a instrução, se nós permitirmos, né, essa instrução com os bons espíritos para dar continuidade à nossa tarefa evolutiva na matéria, muitas vezes amparados pelos nossos espíritos protetores. E aí foi dito também que nesse momento a gente tem a troca de experiências para esse aprimoramento do espírito e nós vamos muitas vezes nos retemperar aí nesse momento com esses espíritos mais evoluídos para entender todo o processo que se passa na nossa encarnação. Quanto mais evoluídos, isso fica mais gravado em nós. Então, buscar também esse trabalho na existência material. Então, foi isso, né, que foi dito para a gente poder ter, digamos assim, uma espécie de síntese para a gente poder dar continuidade à leitura dessa questão. Estamos no 6º parágrafo. Vamos então continuar aqui. De resto, vereis dentro em pouco desenvolver-se uma outra espécie de sonhos, uma espécie tão antiga como a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana d'Arc, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns indivíduos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a recordação dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Então, o que o Espírito está trazendo para nós de instrução? Bom, agora a gente vai ver desenvolver uma outra espécie de sonhos. Que espécie de sonho seria essa, dando esses exemplos para nós? De Joana d'Arc, de Jacó, dos profetas judeus. Está atrelada à questão do fenômeno mediúnico. Por quê? Joana d'Arc, quando ela esteve encarnada, ela tinha muitas visões e principalmente sonhos sobre aquilo que ela deveria realizar. Principalmente aquela questão de retirar a França do jugo da Inglaterra. Um livro que vai trabalhar muito bem essa questão é o livro de Leon Denis, Joana d'Arc Médium, onde ele vai dizer que as visões e, consequentemente, os sonhos de Joana d'Arc traziam essa questão mediúnica, fenômenos mediúnicos. O sonho de Jacó também não é diferente. Quando a gente vai lá no Gênesis, no capítulo, deixa eu verificar aqui, 28, ele estava, na verdade, na cidade dos pais e indo a uma outra cidade próxima chamada Padã Arã. E nesse trajeto, ele muito cansado, é o capítulo 28, ele deita perto de uma pedra e vai então sonhar com essa escada espiritual onde anjos subiam e desciam constantemente. E vai também ter uma espécie de uma mensagem de um anjo, né, como se fosse de Deus, dizendo que ele estaria sempre com Jacó, porque as profecias seriam cumpridas como fora prometido a Abraão, o seu avô. Então, nós temos tanto em Joana d'Arc como no sonho de Jacó essa espécie mesmo de previsão, né? Claro, entendendo aqui, porque tinha uma utilidade, era necessário. Como acontecera com muitos profetas judeus, como acontecera com os indianos. Mas aí a gente lê aqui, né, essa lembrança da alma inteiramente liberta do corpo. Nós sabemos que não é uma libertação total, senão seria o desencarne. O Espírito nos traz um entendimento de que nesse processo, nesse fenômeno mediúnico, a gente tem que entender. Ou seja, a gente tem que entender que é aquele momento de receber uma possível revelação, que foi o que aconteceu com esses dois exemplos trazidos aqui pelo Espírito, para a gente entender então como se dá. E o próprio Espírito vai dizer para nós logo em seguida,
Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles de que vos lembrardes. Sem isso, cairias em contradições e em erros que seriam funestos para a vossa fé. Então, o que o Espírito está dizendo para a gente tomar cuidado, para a gente fazer essa distinção? Que foi dito anteriormente que nós temos sonhos que muitas vezes estão associados à nossa massa de situações cotidianas, como também temos esses sonhos em que entramos em comunicação espiritual. Então a gente tem que observar, procurar distinguir por quê. É importante, senão a gente vai cair em contradições e em grandes erros. Então é por isso tão importante a gente estar preparado para esse momento do sono, para esse repouso do corpo físico. E claro, vai depender da nossa conduta também, que a gente vai agindo no decorrer da nossa vida, né, cotidiana, para a gente também poder ir fazendo essa transformação e ter contato com esses bons espíritos. Foi dito anteriormente que os espíritos mais evoluídos, eles logo lembram, né? Eles vão retemperar na fonte do bem e logo que eles acordam, muitas vezes eles lembram com facilidade daquilo que foi dito para ele dar continuidade, para ele concluir a tarefa. Muitas vezes a gente fica assim, mas por que eu não lembro? Não necessariamente que a gente vai só se considerar espírito inferior, mas é interessante a gente começar a pensar na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, em como nós estamos consolidando esse bem nas nossas vidas. De repente, essa questão ela é mais um chamado também para aquilo que a gente realiza no nosso dia a dia, do que não só necessariamente para as questões do repouso do corpo e dessa comunicação que o nosso espírito se torna tão livre para realizar. E aí ele diz, né, tão funestos para a vossa fé. Por quê? Porque é importante sempre a gente passar pelo crivo da razão todos os sonhos que nós temos. A gente tem que entender qual é a utilidade daquele sonho para nós, né? Sempre, porque aí nós teremos a compreensão. Kardec, ele toma sempre essa palavra do crivo da razão, da lógica, constantemente. Lá na introdução ele diz, um estudo sério passa sempre pelos questionamentos, pela dúvida. Ele está lá na introdução para a gente sempre ter essa percepção, da gente poder questionar. E aí a gente vai entender que se aconteceu, como o caso de Jacó ou de Joana d'Arc, tem uma utilidade não só para o espírito, como também para as pessoas que estão ao redor. E aí vem a nota de Allan Kardec nessa questão de 402. Aliás, nota que esclarece bastante, mais ainda o que esses espíritos nos trouxeram nessa questão. Ele diz assim: os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. É interessante que na nota do Kardec diz, então, os sonhos são o produto da emancipação da alma. Ele está falando, é o produto, gente. Acontece, e ele fala emancipação da alma, é interessante, que é a emancipação desse espírito encarnado, né, que a gente vai também pegar lá na introdução do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai utilizar a palavra alma como espírito encarnado. Então, nessa emancipação desse corpo que repousa, desse espírito que ainda está encarnado, e ele vai trazer para nós, então, é o produto, é o resultado, seja de vivências cotidianas, seja dessa conexão que a gente vai estabelecer com o ambiente espiritual. Portanto, quando ele fala em clarividência, por exemplo, essa intuição, essa percepção, como no caso de alguns espíritos ter essa possibilidade da questão mediúnica, inclusive, posteriormente, nós vamos trabalhar com sonambulismo, por exemplo, que é um tipo de mediunidade que passa pelo sono. Então, a gente vai percebendo como Kardec vai trazendo tantos esclarecimentos sobre o processo do sono e a ideia do que são sonhos na visão espírita, retirando essa visão taxativa de significados que não tem nada a ver, que não nos auxiliam em crescimento nenhum. Então, a gente sempre ter esse olhar para a doutrina que tanto nos esclarece, tanto fortalece o nosso interior.
E aí ele vai dizer: daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. Quer dizer, da mesma forma, essa lembrança que retraça a memória, coisas que já aconteceu em vidas anteriores, sendo útil ao espírito, acontecerá naturalmente. Diz mais ainda: a extravagância das imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeadas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo. Quer dizer, essa situação fazer confusão, daí a necessidade da gente estudar a si mesmo também, para nos conhecer, para entender o que aquilo pode realmente dizer, não no sentido de ficar buscando, o que eu quis dizer aquele sonho meu, não, mas fazer essa leitura detida das suas inferioridades, claro, mas também das suas qualidades que você já possui, porque certamente nós já temos. É isso que a gente tem que se amparar. E aí, terminando a nota, ele diz assim: a incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho. Então, ele vai dizer assim, a incoerência, você não consegue entender, nossa, que sonho estranho, que sonho bizarro. Muitas vezes pode ser pela lacuna da gente não lembrar completamente. Conforme dissemos, quanto mais evoluído, mais essa memória, digamos, é fresca, né? Então, a gente tem que trabalhar para essa nossa evolução. E aí ele diz, da mesma forma, né, tal como um relato, que você tem frases truncadas ou partes ao acaso, quando você retira, você tem fragmentos ali restantes, perdem toda a significação racional. Da mesma forma, ocorre o mesmo com os sonhos. Você vai tentar fazer a ligação e não consegue compreender. Mas o que a gente tem que entender, na verdade, meus irmãos, com essa questão tão importante, né, falando sobre como que a gente julga, entendendo que vamos sim nos libertar parcialmente, vamos ter essa comunicação, às vezes ter lembranças de vidas anteriores. Como que a gente vai lidar com isso? Sempre com esse estudo de autoconhecimento, de autoavaliação que a gente tem que fazer constantemente. Às vezes até, né, diante de um sonho, ele nos permite sair de nós mesmos, né, daquela zona de conforto e nos levar a esse processo mais rápido de purificação das nossas vontades, das nossas intenções. E aí a gente vai então entender que esse ensino dado pelos espíritos, essa forma como Kardec elabora, né, toda essa questão, nos faz entender quanto a doutrina ela é tão séria, como ela se firma na vontade de nos transformar decididamente, como que, vindo à doutrina, associada aos estudos apresentados pela psiquiatria, pela psicologia, por tantos outros estudos, nós vamos entender, né, que a doutrina ela nos dá tudo aquilo que a gente precisa, porque ela olha para esse aspecto espiritual, para isso que nós verdadeiramente somos, espíritos imortais em fase de evolução. E já está dando o horário, né? Então terminamos a questão de 402, vamos passar a palavra para o nosso irmão Denner, vai fazer o Evangelho. Vamos dar continuidade, então, ao estudo do capítulo 1, não vim descobrir a lei, e nós trataremos do item 8, que é a aliança da ciência com a religião. Vamos entender como a doutrina espírita nos esclarece essa aliança. Será que religião e ciência é algo que nós conseguimos compreender, conseguimos relacionar uma coisa com a outra? Realmente é necessário essa aliança? Não é necessário? Vamos entender à luz da doutrina espírita com esse esclarecimento. Primeiramente, o que o Evangelho nos esclarece? Tanto a religião quanto a ciência
são as alavancas da inteligência humana. Então, ou seja, essas alavancas, né, direcionando a essa inteligência, é importante também nós refletirmos o seguinte: para o nosso progresso, nós precisamos evoluir tanto intelectualmente quanto também moralmente. Evoluindo intelectualmente e moralmente, com certeza nós estamos avançando conforme a lei de progresso estabelece. E avançando conforme essa lei de progresso, nós vamos o quê? Entender o sentido do verdadeiro amor ensinado por Jesus e vamos também caminhar no sentido da verdadeira felicidade. Então é por isso que se diz como uma alavanca da inteligência, justamente voltado para esse progresso moral e intelectual. E quando a gente se fala nas questões da religião, ela vai nos revelar as leis do mundo moral. Mas quando a gente fala também de religião, nós não vamos aqui vincular simplesmente a um rótulo religioso. Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico. Não é no sentido do rótulo. É no sentido da nossa ligação com Deus. Independente da minha crença religiosa, independente dos dogmas, independente daquilo que é colocado pelos homens através das religiões. Vai colocar no sentido moral essa ligação. Como eu me comporto nessa ligação com Deus, mediante, inclusive, as suas leis. E quando a gente fala no sentido da ciência, a ciência vem justamente trazer o quê? A revelação das leis do mundo material. Então a ciência também é importante quando a gente fala nas ciências existentes na física, na química, nós falamos aí na medicina, nós falamos na astronomia, na astrologia. Então tudo isso vem trazer para nós o quê? Essa revelação do mundo material. E dando continuidade, tanto a religião quanto a ciência partem de um mesmo princípio. Que princípio é esse? Deus. Quando nós buscamos o entendimento do que é Deus, na questão de número 1 do livro dos Espíritos, nós somos esclarecidos pela espiritualidade superior que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós estamos falando que religião e ciência está dentro do mesmo princípio. Está dentro daquilo que Deus propõe a nós. Portanto, não podem contradizer. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Então, se a religião e a ciência partem do princípio de Deus, ambas não podem ir uma contrária à outra. Vamos entender um pouco mais. E aí, meus irmãos, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento. Que ensinamentos foram esses, meus irmãos? Principalmente da lei de amor. Cristo veio trazer para nós essa lei de amor, além de conceituar para nós essa lei de amor, ele também exemplificou tudo isso para nós, na questão de amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. É a principal lição que Cristo trouxe para nós. E aí então é chegado o momento que a ciência deixa de ser exclusivamente materialista, como também ela deve levar em conta o elemento espiritual. Até então nós tínhamos aí uma divisão muito clara: ciência é ciência, religião é religião. Por quê? A religião também deixa de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Então a religião também passa a ter ali uma dependência da ciência, principalmente por quê? Para a comprovação dos fatos. A religião deixa de existir naquele sentido de uma fé imposta, de algo que eu preciso acreditar porque alguém me disse que aquilo é uma verdade. Eu passo a utilizar da ciência como meio de comprovação e de razão aplicada à minha fé. E aí, meus irmãos, tanto ciência quanto religião passam o quê? Ter um apoio mútuo e marchando juntas. A religião não mais desmentida pela ciência, de acordo com a razão.
Então, ou seja, tudo aquilo que é estabelecido pela religião, pelos aspectos morais, é sustentado pela ciência. E tudo que é definido aqui pela ciência é sustentado pela religião. Então, o Espiritismo passa a nos mostrar que num período onde vivíamos uma época de dominação religiosa, onde eram impostas determinadas condições relacionadas ao aspecto religioso, a essa questão de ligação com Deus, e nos mostrava que não existia uma ligação entre ciência e religião, o Espiritismo vem trazer essa luz justamente para quê? Estabelecer essa união. Então, meus irmãos, era necessário alguma coisa para preencher o espaço que é separado. Então, surge aqui, então, o Espiritismo, fazendo justamente essa união de ciência e religião. Por quê? O Espiritismo passa a trazer para nós o conhecimento das leis que regem tanto o mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Passa a explicar para nós aquilo que a religião traz muito bem para nós, no sentido de ligação com Deus, e essa relação com o mundo material que a ciência nos explica. Então eu passo a trabalhar aqui a minha fé, que se dirige à razão, e essa razão que nada encontra de lógico na fé. Porque a ciência complementa a religião e a religião complementa a ciência. E aí o que a gente tem? O materialismo vencido. A gente passa a acreditar, né, nessa junção aqui, que existe uma relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, principalmente, e isso comprovado justamente pelos fatos que cada uma dessas trazem, e derruba toda a teoria do materialismo. Ou seja, existe algo além da matéria, existe algo além de tudo isso que nós vivemos aqui, dessa relação que é estabelecida no mundo físico, mundo espiritual. E aí, joga por terra a questão do materialismo. Dando continuidade, meus irmãos, Kardec vem numa frase muito sábia, nos dizendo o seguinte: ele afirma que toda uma revolução moral, através dessa religião, está se desenvolvendo no mundo sob a ação dos espíritos. Então, ou seja, quando vem toda essa codificação, aplicada através, inclusive, de um método científico, essa codificação é comprovada por esses métodos científicos. Kardec nos diz que isso tudo é uma revolução moral, porque passa ali ciência e religião caminharem juntos e terem uma base sustentada através da revelação dos Espíritos, das comprovações que vieram através de quê? Principalmente das obras kardecianas, da codificação do Espiritismo nas 5 obras, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, da Gênese, do Céu e do Inferno. Tudo isso veio o quê? Demonstrar para nós essa relação ciência e religião. E aí, meus irmãos, em pleno século XXI, é claro que ainda temos cientistas materialistas, isso é fato. Nós sabemos que não vamos conseguir vencer essa barreira do materialismo tão rapidamente assim. Porém, nós já temos muitos desses cientistas que já são espiritualistas e também espíritas. A gente já passa a ver um avanço da ciência e da religião se unindo, e aí o que a gente encontra? Hoje, muitos médicos, além do seu arsenal de medicamentos e procedimentos terapêuticos, têm também a prece e a fé como elementos de cura. Vivemos recentemente aí uma prova, a pandemia que esteve presente, e ou seja, a religião, a fé, o espiritismo nos trouxe o entendimento do porquê dessa pandemia. Mas ao mesmo tempo nós tivemos o quê? A ciência junto dessa religião, e que hoje nos proporciona estar aqui, todos vacinados, se não todos, mas livres de uma pandemia. Conseguimos avançar com essa ciência, essa fé nos deu a sustentação, essa religião nos explicou o porquê, né? O Espiritismo muito claro, dizendo por que é necessária uma pandemia, por que nós temos que viver tudo isso, e a ciência no seu avanço
evoluiu para uma vacina. Então, ou seja, uma coisa complementa a outra. E hoje é muito comum, ao adentrarmos os consultórios médicos, buscando ali o tratamento, esses profissionais nos questionarem se nós temos uma crença, se nós acreditamos, se nós temos uma religião, porque eles reforçam muitas vezes que o tratamento será eficaz se nós cuidarmos também do lado espiritual. Então, não é somente o médico ser espírita que ele vai fazer essa recomendação. Eu já vi muitos outros profissionais, muitos estudantes de medicina relatarem que essa relação de espiritualidade e medicina é muito importante na terapia do paciente. Então, a gente percebe aqui claramente, através desse exemplo, que essa junção está acontecendo. E aí, meus irmãos, quando nós percebemos esse comportamento, muitos médicos têm se dedicado a pesquisar o efeito da oração. Então, tem despertado também na medicina a buscar que efeito que a oração traz quando nós aplicamos ela no nosso dia a dia. E o que a gente percebe através dessas pesquisas que foram realizadas? Esses profissionais afirmam que as pessoas que frequentam alguma igreja, alguma casa espírita e se dedicam à espiritualidade, têm menos possibilidades de serem internadas e, se forem, ficam menos tempo. Então, alguns estudos científicos, algumas pesquisas demonstraram o seguinte: pegaram 2 grupos de pessoas, num grupo se aplicou muito essa questão da espiritualidade, a prática da oração, esse grupo, e um outro grupo não se aplicou isso daí. Então, aquele grupo onde as pessoas estavam mais espiritualizadas, mais voltadas para essa prática da oração, percebeu-se uma eficácia muito maior no tratamento que ali estava sendo utilizado pelos médicos. Então, comprovaram que essas pessoas estavam mais receptivas, inclusive, aos efeitos que aqueles medicamentos propostos, toda aquela terapia que estava sendo realizada. Então, demonstrou-se através disso justamente o poder da oração. E aí a gente pode atribuir isso a milagre. Ah, não, isso foi um milagre. Não, não é milagre. Por quê? Quando nós oramos, nós formamos um campo magnético em torno de nós, que nos protege e estimula as defesas do organismo. Então, ou seja, essa prática da oração, essa fé vivenciada, aliada a essa questão do tratamento, vai estimular o nosso organismo a uma proteção maior. Então, a ciência já começa a admitir os efeitos da fé, os efeitos da religião, e elas se complementando e trazendo para nós benefícios. E aí, meus irmãos, quando se fala de oração, quando nós estamos aqui na casa, ao final da reunião, ao início da reunião, lá no nosso leito, no momento que nós vamos repousar, o que acontece? Essa oração ela pode ser dirigida pelo pensamento a outra pessoa, inclusive, a quem queremos beneficiar, e a envolve carinhosamente promovendo curas orgânicas, emocionais e espirituais. Quando estamos aqui às terças-feiras do tratamento espiritual, quando aqui estamos no estudo do Evangelho, quando aqui estamos em sintonia com o plano espiritual, nos colocando em oração, nós estamos aqui recebendo. Nós estamos aqui sintonizados com aquele irmão, ao qual a gente também eleva essa oração, levando também o nosso cuidado, levando ali a esse irmão, a essa energia. Quando aqui recebemos o passe ao final da reunião, essa comunhão aqui de energias, essa frutificação que acontece no ambiente, também nos proporciona tudo isso. Portanto, meus irmãos, não dá para nós hoje desvincularmos mais a ciência da religião. Por tudo aquilo que o Espiritismo justamente veio, através das comprovações as quais estão explicadas aí nas obras da codificação, deixarmos de lado a ciência e simplesmente focarmos na religião. Imaginem vocês se a nossa casa dissesse o seguinte: olha, o tratamento médico que você faz, deixa de lado e fica aqui só na casa espírita no tratamento espiritual. Não é devido. Não é devido porque uma coisa complementa a outra. Se estamos lá cuidando fisicamente, através do médico,
nós também precisamos aqui cuidar do espírito. Então, darmos essa orientação, ela seria totalmente errônea. Dispensarmos qualquer tratamento médico ou dispensarmos qualquer tratamento aqui do nosso espírito, com certeza a eficácia não é a mesma. E aí eu finalizo, trazendo aqui uma frase muito sábia de um grande cientista, que é o Albert Einstein, que dizia o seguinte: a ciência sem religião é manca, ou seja, ela não se sustenta. E também a religião sem a ciência é cega. Por que ela é cega? Porque não existe comprovações, não existe ali questionamentos, não existe ali uma forma de transformar essa fé em razão. Não existe ali uma forma de aceitarmos as verdades através dessas comprovações que são trazidas pela ciência. Então, uma frase muito sábia, do Einstein, traduz tudo isso que a gente disse aqui hoje. Então, meus irmãos, fiquem todos com Deus, uma excelente semana a todos, uma boa tarde, que Deus abençoe e traga sabedoria para toda a vida. Muito obrigado. Chegamos ao final da nossa reunião. Temos um recadinho que é da pizza que fizemos ontem. Quem encomendou e quiser pegar, pode descer, que tem alguém lá para entregar. E quem não fez o pedido, fez a encomenda, tem pizza avulsa. Se quiser também, pode pegar. Tá bom? Agradecemos a presença de todos vocês, desejando uma ótima tarde, uma ótima semana. E a Fabiana vai fazer a prece final e o passe é coletivo, como sempre. Então vamos todos nesse instante a serenar as mentes, os corações, percebendo a presença dos benfeitores espirituais e visualizando uma luz linda que vem do alto e nos envolvendo as nossas mentes, se irradiando para todo o corpo físico, alcançando a nossa alma. É a luz do amor do Cristo, é a luz do magnetismo, da paz e da saúde, que possamos absorver durante a oração que Jesus nos ensinou. Vamos percebendo esta luz tomar conta do nosso ser e se irradiar por todo o ambiente, para os nossos lares, para todos os hospitais, prisões, orfanatos, para as casas que acolhem os idosos, ao mesmo tempo que essa luz se potencializa em nós. O nosso amor se expande. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E vamos permanecer nesse estado de consciência da oração por mais um instante, pedindo ao alto que magnetize as águas, mas também percebendo
que nesse instante essa luz vai se tornando uma imagem, a imagem do Cristo Jesus. Que esta imagem possa se tornar sentimento e permanecer conosco, hoje e sempre. Assim seja.